Então, pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia, certo? Hoje a gente finaliza, certo? Essa questão da América. A gente viu a América do Sul, vimos a América Central e hoje a gente finaliza a América do Norte com os Estados Unidos da América, certo? Os Estados Unidos como sendo essa grande potência mundial, essa grande referência a nível econômica e política, né, para todo o mundo, certo? E daí a gente vai ver os Estados Unidos, a sua economia, a sua política, né? Vamos ver a superpotência, né, com os Estados Unidos como sendo uma superpotência mundial, certo? E daí a gente segue. Arthur, você que chegou agora, né? A gente vimos na aula passada, e quando a gente entrou na questão na América do Norte, né? Você me questionou a questão da Groenlândia. Então, as coisas como estão muito bem avançadas nos últimos anos, né? Eu fiquei de ver para você, eu pensei que a Groenlândia ela ainda tivesse anexada, certo? Ela ainda tivesse anexada a algum, algum país, né? Mas a Groenlândia, desde 1979, isso, ela se tornou autônoma, né? Ela é autônoma, ela é independente, mas ela já fez parte, né, da Dinamarca, certo? E isso em épocas coloniais, né? Na época colonial. Então, desde 1979, a Groenlândia ela é uma ilha, né? Ela é uma região autônoma, né? Se tornou autônoma e que tem a sua população 90% voltada à população esquimó, né? Então, assim, por ser uma região bem atípica, né? 90% da população é a população que vive esquimó e 10% da população dinamarquesa, né? De europeus. Então, temos aí uma população, né, a maioria da sua maior parte bem típica da região e 10% de europeus, certo? Onde tem uma influente, né, da língua inglesa, principalmente pelos jovens, mas a língua é a dinamarquesa, né, a típica da região, e por aí sucessivamente. Então, só essa dúvida que a gente tinha, tá certo? Então, ela é autônoma, ok? E daí a gente vê quem foi que entrou agora. Foi Lívia, já estava, já que alguém entrou. Ah, foi Ana Clara. Bom dia, Ana Clara, seja bem-vinda, tá certo? Daí, se vocês quiserem ir acompanhando no livro de vocês, né, a gente dá seguimento agora aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos da América, né, são os países mais poderosos do mundo, é o país mais poderoso do mundo, sendo a maior, né, economia e o único país podendo ser considerado uma superpotência, né? Então veja aí, hoje os Estados Unidos é considerado, né, realmente como essa grande superpotência no quesito econômico, no quesito geopolítico, né, essa dominação geopolítica e na questão militar, certo? E para entender essa hegemonia mundial americana, é importante a gente voltar no tempo, né? É importante a gente ver toda essa caracterização histórica, né, geopolítica, que faz com que a gente chegue até aos primórdios, né, aos dias atuais, à contemporaneidade dos Estados Unidos. Então, sabendo que ele é essa grande potência mundial no nível econômico, no nível político, né, e no nível geopolítico e no nível militar, certo? E a nível militar. A formação dos Estados Unidos como sendo essa superpotência, né? Como a gente inicia essa literatura destacando os Estados Unidos como sendo essa grande superpotência mundial, né? Ele declarou independência à Inglaterra, né? Os Estados Unidos era dependente da Inglaterra anterior a 1776,
sendo o seu território original a região das 13 colônias, atual Nordeste dos Estados Unidos, né? A gente sabe que os Estados Unidos, né, ele é todo dividido, né, para uma melhor compreensão por regiões geográficas, né? O norte dos Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos, o Nordeste, né? À toa que quando a gente vê na apuração da eleição, eles sempre dividem por essas regiões, né? Então, os Estados Unidos eles se declaram independência, né, da Inglaterra em 1776. E daí a gente vai ver, entender essa expansão, como os Estados Unidos ele cresceu, né, territorialmente, justamente por conta da anexação de alguns territórios, né, de algumas fronteiras, de alguns espaços mesmo geográficos. Então, o atual processo de expansionismo, né, para chegar ao território atual, né, passou por um processo que se baseava no Destino Manifesto, ideal de base política e religiosa, que afirmava que o povo americano estava destinado a formar um vasto território do Atlântico ao Pacífico. Então, tinha-se esse objetivo, né, de expandir esse território americano, e foi baseado justamente nesse documento, que é o Destino Manifesto, onde se baseava uma ideologia política e religiosa, né? A gente sabe que, estudando aí a cultura e religião do mundo, né, a gente vê os Estados Unidos como essa grande potência, onde lidera, né, tem uma grande pluriculturalidade, digamos assim, uma grande diversidade religiosa, mas dentre então, o protestantismo, né? Ainda vamos ter também o catolicismo, mas a religião protestante, ela lidera aí nos Estados Unidos da América. Então, temos aí essa diversidade. O país, ele anexou, né? Ele adquiriu territórios por meio de compras e tratados, interessante a gente saber isso, mas também, né, por meio de guerras e conflitos, né? Então, a gente tem, através dessa anexação, o território americano, através de acordos, né, e tratados de compras, né, anexação de territórios através de tratados e compras, mas também através de conflitos sangrentos, né, e de guerras, certo? Sobretudo com os indígenas e os mexicanos. Então, não fica diferente aqui também dessa questão do Brasil, né? Os direitos a menos, né, da população minoria, né, que vem a ser uma população de minoria, como os autóctones, né? E que são os indígenas, e no caso dos Estados Unidos também os índios e os mexicanos, aquela população bem autóctona, né, daquele determinado país. E a expansão territorial, ela foi estimulada e possibilitada pela corrida ao ouro. Olha que interessante. Pela construção de ferrovias que ligavam o país no sentido leste a oeste e por duas ondas migratórias da Europa, né, para os Estados Unidos, que foi de 1840 a 1860 e de 1880 a 1900, né, o que promoveu um aumento substancial da população nos Estados Unidos. Então, a gente tem aí uma corrida, né, uma corrida pelo desenvolvimento econômico que veio justamente expandir, né, as ondas migratórias da Europa para os Estados Unidos, através principalmente da corrida pelo ouro, né, dessa expansão econômica, dessa luta pelo ouro. Tivemos também a corrida armamentista, né, isso a gente vai ver com relação ao passar do tempo. Isso foi, né, de 1840 a 1900, dividida em duas fases, certo? Já agora no início, né, saindo do século XIX para o início do século XX, né, hoje nós estamos no século XXI, nós já vamos ter vários progressos com relação a essa expansão americana.
né? No século XX, os Estados Unidos ele passa a priorizar o expansionismo oceânico. Então, ele adentra, né? Ele cresce através, né, do oceano, anexando vários territórios no Oceano Pacífico e Atlântico, né? Constituindo aí suas bases militares e de exploração econômica. Então, veja aí, a gente tem uma expansão, a gente sabe que determinados países, para crescer, né, eles crescem continentalmente, né? Os Estados Unidos eles já viam aí a questão de expandir e explorar o oceano, né, através das ilhas, né, algumas ilhas oceânicas que estão no limite do território americano, e com isso, consecutivamente, expandir o seu desenvolvimento econômico, né, e o seu desenvolvimento militar, a sua base militar. A gente sabe que os Estados Unidos têm uma das maiores bases militares, né, geopolíticas do mundo. Então, essa expansão foi muito importante, né? E o país ele também passa a adotar, né, uma postura diferente na política externa, conhecida como o corolário de Roosevelt ou Big Stick, né? Stick. Esta consiste no intervencionismo por meio do uso da força para defender os interesses americanos no continente. Então, isso é uma estratégia, certo? Isso é uma estratégia militar, onde consiste nesse intervencionismo americano por meio da força dos americanos no continente, certo? Então, nesse plano, nesse corolário, né, de Roosevelt, se defendia, né, um plano discursivo que se falava de interesses mútuos entre países americanos, né, mas o Big Stick aí foi utilizado para derrubar os governos e frear revoluções que não interessavam os Estados Unidos. Óbvio, né, que os Estados Unidos eles só iam ser pertinentes, só ia lhe caber aquilo que lhe tivesse vantagem, que tivesse rentabilidade e que tivesse interesse, certo? Então, isso foi uma questão apenas, né, para de interesse que realmente se tinha com relação a esse intervencionismo, certo? O país tinha uma industrialização consolidada, né, no início do século XX, e já era, naquela época, considerada uma grande potência econômica, quando ele participou da Primeira Guerra Mundial. Então, desde 1914, né, quando ocorreu a Primeira Guerra Mundial, a 1919, os Estados Unidos ele já era considerado, né, aí século XX, uma grande potência mundial, né? Porque os Estados Unidos ele foi estrategista, né? Ele buscou essa questão, esse intervencionismo militar, né? E esse desenvolvimento da base econômica, assim também como a anexação de territórios, não só continental, mas a visão militar, né? Então, isso fez com que ele se tornasse justamente essa grande potência e chegar a vencer, né? E chegar a vencer essa Primeira Guerra Mundial. E, beneficiado, obviamente, economicamente, se tornou credor da dívida de alguns países europeus, né? O que vem a ser a chamada dívida externa. Então, os Estados Unidos, como essa grande potência, ele passou a ser um credor, ele passou a investir, né? Emprestar dinheiro, o que fez também alguns países europeus se tornar dependente dos Estados Unidos, né? Essa questão da dívida, né, de se tornar um credor. Então, os Estados Unidos ele passa a ser credor e ele passa a ter justamente a dívida dos países europeus. No entanto, é através da Segunda Guerra Mundial, né, que já é em 1939 a 1945, né, que os Estados Unidos consolida, né, como uma superpotência mundial. Então, se ele já vinha, né, sendo essa referência a nível potencial, né, de potência, a nível potencial econômica e bélica e militar, né, ele se torna ainda mais durante essa Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a
45, certo? O país ingressa na guerra apenas no fim de 41, depois do ataque do japonês à base americana de Pearl Harbor, no Havaí, né? Os Estados Unidos saíram fortalecidos economicamente, militarmente e geopoliticamente. Isso não poderia ser diferente, né? Ele não poderia sair diferente dessa guerra, apesar dele estar, justamente por ele estar muito bem monitorado, muito bem equipado, né? Economicamente e geopoliticamente. Então, durante essa guerra, né, que foi justamente de 1900, né, ele entra aí em 1941, né, mas a Guerra Fria, onde vai existir justamente aquela luta, aquela disputa, né, do capitalismo com o socialismo, que vai ser justamente ainda no século XX, né, de 1945 a 1991. Então, durou um bom tempo, né, essa Guerra Fria, que vem ser justamente essa disputa com a União Republicana Socialista Soviética, né, em busca da hegemonia mundial. Lançou a doutrina Truman e o Plano Marshall, né, tão conhecido aí dentro da geopolítica. Então, essa doutrina e o Plano Marshall, que foi patrocinando o seu, sendo justamente protagonista em diversos conflitos, como a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, né, as ditaduras aqui na América Latina, né? Então, se foi até 91, consequentemente pegou justamente a nossa aqui ditadura, né, de 1964. E conseguiu mandar até, né, os Estados Unidos aí conseguiu, foi o primeiro país a mandar o homem para a Lua, vencendo simbolicamente a corrida aeroespacial. Teve grande crescimento da indústria bélica, na corrida armamentista, ambas contra os soviéticos, né? Então, os Estados Unidos, vejam aí, né, a grande importância dessa grande superpotência para o mundo, certo? Então, ele se destaca aí geopoliticamente e economicamente, se destaca na corrida armamentista, se destaca na corrida aeroespacial, onde ele é o primeiro país a mandar o homem à Lua para estudar, né, o espaço. E assim também, né, com o fim, né, da URSS, se torna aí essa grande potência mundial, superpotência mundial, mantendo bases militares em diversos países, sendo a maior economia do planeta e exercendo influência geopolítica no mundo todo. Né? Então, não é história, não é manchete, não é notícia, é a literatura, né, que vem nos trazer o que vem a ser aí os Estados Unidos da América diante do cenário mundial. Né, diante desse cenário mundial. A gente vê também, né, agora só voltado à questão econômica americana. Como que é direcionado, né? Como que a economia americana está aí desde o século XIX, né, como a gente viu lá no início, até hoje, ao século XXI. O modelo norte acabou prevalecendo a Guerra Civil Americana, o que foi fundamental para a consolidação da industrialização no país. Então, a gente brasileiro, nós tivemos uma industrialização tardia. A industrialização brasileira, ela foi uma industrialização muito tardia, né? Ela veio, né, já diferente da industrialização americana. A industrialização americana, ela vem desde, né, aí do século XIX, só aperfeiçoando cada dia mais, né, o que vem sendo fundamental aí para o desenvolvimento econômico do país. A indústria começou justamente no Nordeste dos Estados Unidos, com base nas manufaturas para atender ao mercado interno. Então, houve essa preocupação, né, dos americanos, né, abastecer esse mercado interno para depois se tornar um país exportador.
certo? Com a expansão territorial, com a anexação de território, com a abolição também da escravidão, né? A abolição da escravatura e das ondas migratórias, o mercado interno, ele, que aconteceu? Se expandiu. Esse mercado se expandiu, permitindo a ampliação da atividade industrial no país, certo? Então, vejam aí o que foi fundamental para a expansão, certo? A expansão industrial nos Estados Unidos, né? Quando a gente trata aqui do Brasil, a gente vai ter alguns fatores, né, que a gente viu, né, em aulas passadas. Hoje, só para não confundir um pouco, a gente vê especificadamente dos Estados Unidos, que isso faz parte, né, da geopolítica. Então, a gente vai ter aí o que foi importante para essa expansão, né, da industrialização. A expansão territorial americana que cresceu, a abolição da escravatura, né, a abolição dos escravos e as ondas migratórias, né? O mercado interno ele veio justamente se expandir, permitindo essa ampliação industrial para os Estados Unidos e assim consecutivamente para o mundo, né? Para o mundo. Vocês vejam aí a expansão como que se dá essa dinâmica internacional a partir de alguma marca, a partir de algum produto, né? A gente vê um exemplo, alguma marca famosa, tipo Adidas, Nike, né, Reebok, que ela se propaga ela se propaga pelo o mundo inteiro. A gente viu em aulas anteriores como que se dá esse processo, né, de dissipação, né, de disseminação desse processo industrial. E um país produz, o outro tem a mão de obra, o outro compra, né, o outro tem a matéria-prima e assim sucessivamente. Então, essa importância, né, desse produto, dessa industrialização americana, hoje ela está nos 4 cantos do mundo, né? Seja na América, certo? Seja na Europa, seja no continente asiático, né? E assim sucessivamente. Além disso, os Estados Unidos apresentam condições naturais favoráveis, como a saída a 2 oceanos, né? Grande disponibilidade de matéria-prima e energia. Então, se tratando desses recursos naturais, né, a gente tem aí também um país rico, né? O país rico por ser banhado por 2 oceanos, né, por permitir saída justamente a esses oceanos e a grande disponibilidade de matéria-prima, né? E aqui a gente pode ver, certo? Nós temos o Oceano Atlântico e nós temos aí o Oceano Pacífico, né? E a gente pode ver a distribuição industrial como que se deu, né, como que está hoje a distribuição industrial nos Estados Unidos. Então, a gente vai ter a indústria petroquímica, vamos ter a indústria automobilística, muito desenvolvida lá nos Estados Unidos, a indústria aeronáutica, a indústria naval, material bélico, material ferroviário, máquinas agrícolas, certo? E a siderurgia se destaca bastante na região americana, justamente por ser uma região rica, né, como a gente viu aqui, em matéria-prima e principalmente em energia, principalmente em recursos, né, renováveis e recursos também não renováveis, né, como aí o carvão, a gente vai ter o carvão mineral, vamos ter o petróleo, né, vamos ter toda aquela importância dos recursos não só não renováveis, né, como também vamos ter os recursos renováveis, a exemplo da energia solar, a energia hidráulica, né, a energia eólica, apesar disso ser mais, né, em evidência aqui também no Brasil. Mas nos Estados Unidos a gente vai ter mais aí uma indústria voltada a esses recursos não renováveis, justamente por conta desse material bélico, né, desse urânio, né, de alguns elementos aí importantes para o processo da industrialização, certo? E segue, né, a gente segue
no contexto aí desse grande cinturão industrial. Aqui no Brasil, a gente vai ter importância da região sudeste, né, como sendo essa grande importância industrial para o Brasil. Nos Estados Unidos, a gente vai ter também como sendo conhecido o cinturão industrial, ou seja, o cinturão da manufatura, né? Essa região, ela se constitui em torno de recursos minerais, vias de escoamento de produção, transporte, a hidrovia, a ferrovia, né? E o rodoviário, e é um mercado consumidor. Abrange, né, o entorno dos grandes lagos até a costa leste. Certo? Então, vem se destacar aí a indústria metalúrgica, a siderúrgica, a química, certo? Algumas indústrias, aeronáutica também. A das principais indústrias, a gente vai ver a de automóvel, que é do aço, né? A costa leste, indústrias pesadas, aeronáutica, naval, certo? Vai se destacar algumas cidades como Boston, Washington, Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington, certo? Então, é importante a gente entender como que esse cinturão, certo? Esse cinturão industrial faz evidência e destaque para os Estados Unidos. Então, essa industrialização, né, que vem sendo fomentada por essa questão industrial, vem justamente a cada dia aperfeiçoando e desenvolvendo os Estados Unidos da América em todas as suas regiões geográficas, do norte a sul, do leste a oeste, a região noroeste, certo? E, consequentemente, isso vem atrelado a um crescimento urbano, né? A gente sabe que onde tem industrialização, né, onde a industrialização existe, vai existir também um grande contingente urbano. Né? A gente vê também que existe aqui no Brasil, né, aquelas regiões onde são mais industrializadas, consequentemente vai ter um maior contingente populacional, certo? Então, a industrialização no Brasil, a industrialização nos Estados Unidos também não fica diferente, né? Então, um vai estar relacionado também à expansão do outro. Então, a gente também tem aí, né, o cinturão do ferrugem, assim como a gente vai ter o cinturão da manufatura, né, dos produtos manufaturados, nós vamos ter também, né, que recebeu esse apelido aí de cinturão do ferrugem, né, onde se destaca a tecnologia de ponta, certo? Principalmente na produção de altos custos de produção, certo? É uma área altamente industrializada. Então, essa cinturão do ferrugem também se destaca. A gente também vai destacar aí também a economia industrial no setor de serviços, né? O setor terciário aí se faz bastante importante, assim como no Brasil, nos Estados Unidos também esse setor de serviços, né? Constatado aí a região de Nova York, né? É uma cidade de grande influência na economia, possuindo duas maiores bolsas de valores do mundo. Olha aí a bolsa de valores que se destaca na economia, onde o dólar, né, vem justamente controlar essa taxa de câmbio no resto do mundo. Então, nós vamos ter a Bolsa de Nova York e a Nasdaq, né, essas duas grandes bolsas aí influentes na economia, de ser importante não só para a América, né, do Norte, mas também no mundo inteiro, certo? Isso é importante como um polo comercial de serviços e de turismo. Então, aí, o PIB, né, o Produto Interno Bruto, também está relacionado a essa importância, certo? Dessa bolsa de valores, dessa alternância, né, de como está a economia americana. Uma questão também importante, além do cinturão da ferrugem, né, e o cinturão da manufatura, nós vamos ter o cinturão do sol. O que vem esse cinturão ser esse cinturão do sol, né? É uma nova área industrial americana que abrange o sul e o oeste do país.
está relacionado ao clima quente e ensolarado. Então, a gente já viu que está relacionado justamente o quê? Né? A região turística, né? E a uma área de industrialização moderna ligado ao terceiro ramo da Revolução Industrial, né? A terceira Revolução Industrial, que é justamente essa corrida armamentista e aeroespacial, como a lógica da globalização e da revolução informacional. É onde a gente vê aí, pessoal, o meio técnico-científico informacional, porque a gente trata de informação, a gente trata de tecnologia. Então, dentro desse cinturão do Sol, nós temos uma evidência, né, um clima que se faz referência ao clima quente ensolarado, consequentemente à expansão turística, mas principalmente ligada à terceira revolução industrial, que é esse crescimento do meio técnico científico informacional. Então vejam que os Estados Unidos, né, a região da América do Norte, ela está bem dividida, como vocês podem ver, por regiões geográficas, e que cada região geográfica vai ter um segmento, né? Seja na manufatura, seja na produção automobilística, né? Seja no meio técnico, científico e informacional. Então, essa dinâmica vai ser importante para o desenvolvimento dos Estados Unidos. E aí, consecutivamente, né, a gente vai ter, né, vários ramos que vão se destacar nessa importância, né, desse século XXI dentro do desenvolvimento industrial, dentro da economia, certo? Vamos ter o desenvolvimento da NASA, vamos ter aí algum desenvolvimento de algumas cidades que vão se destacar. No Triângulo Texano, a industrialização se deu de maneira mais intensa e diversificada, então vai ter aí a indústria da extração e o refino do petróleo, né, no começo do século XX. Então, é essa grande importância que a gente dá, certo? A economia americana. Não esquecer que ela vai estar dividida justamente por regiões geográficas, né? Então, cada região geográfica, por mais que exista a sua diversificação, né, mas ela vai ser influente em algum segmento, em alguma área. A gente tem aí, muito importante, não podemos esquecer o Vale do Silício, né? O desenvolvimento da tecnologia e da informática. Então, a gente tem aí essa globalização voltada a essa tecnologia, né? O Vale do Silício também é muito importante quando a gente fala de economia americana. Outra questão importante é as megalópolis, né? Que são justamente a junção, né, de algumas cidades, a exemplo de São Francisco, San Diego, Los Angeles, Las Vegas, Sacramento, São José. Então, isso são cidades que vão formar grandes megalópolis. Isso torna também os Estados Unidos, né, essa grande dinâmica industrial, essa grande dinâmica, essa grande potência. O sistema também agropecuário, a gente também não pode esquecer, né? Que ele é um sistema altamente modernizado. A agricultura americana, ela é uma agricultura modernizada, né? Uma agricultura que tem insumos no seu meio agrícola, que vai existir uma mecanização mais intensa, né? O uso de equipamentos modernos, e vai ser dividido assim também com a industrialização, dividido por cinturões, né? A região agrícola também vai ser dividida por cinturões, né? De acordo com a sua, né, logística. E aqui a gente pode ver os cinturões agrícolas, né? O que a gente vai encontrar? Vamos encontrar uma pecuária, vamos encontrar policultura, vamos encontrar o cinturão do trigo, o cinturão do leite, o cinturão do milho, do algodão. Vamos encontrar várias culturas, né, diversificadas. A exemplo de culturas irrigadas, vamos também encontrar a soja, a policultura, certo? A batata. Às vezes fica difícil da gente situar um pouco, né? Porque é um mapa que nós não estamos inseridos nele. A partir do momento que, né, nós vivenciamos no país, fica mais fácil da gente compreender, né? Como a gente viu aqui no território brasileiro.
certo? Então, às vezes requer mais uma leitura mais especificada, mais debruçada, justamente porque a gente não está vivenciando naquele país. Mas saibam que os Estados Unidos ele divide muito, né, como a gente viu, desde a sua industrialização até a sua agropecuária, por regiões geográficas, né, e usa o exemplo de, né, na área agrícola, os cinturões, certo? Então, como a nossa aula, infelizmente, já está acabando, né? Na próxima aula a gente prossegue, fica só aí, a gente fica com a política americana, a gente finalizando agora com a economia, certo? É, leiam em casa, certo? Resolvam os exercícios, tá bom? Que daí, na próxima aula, eu libero atividades para vocês, atividade online, tá? Que a gente ainda falta terminar aí a política para a gente dar prosseguimento ao último conteúdo do quarto bimestre, tá bom? Pessoal, alguma dúvida com relação aos Estados Unidos da América?